Já que você está me perguntando, a graça dos evangélicos é a coisa mais hipócrita e mais difícil de se entender ao mesmo tempo. Eu tenho dito há muito tempo que o crente, em sua maioria, ele acredita na graça, ele prega sobre a graça, ele ensina sobre a graça, mas ele não entende a graça, porque a graça, todo mundo sabe, qualquer um sabe disso, é favor não merecido. Mas na cabeça dele, para a pessoa ser salva, ela tem que merecer um favor não merecido. Porque se é graça, se é favor não merecido, não tem nada que eu venha fazer que venha fazer com que eu mereça a salvação. Mas na cabeça dele, por exemplo, eu sou salvo porque eu aceitei a Jesus. Se você não aceitou, você não é salvo. Eu sou salvo porque eu me arrependi e parei de pecar. Se você não se arrependeu e não parou de pecar, você não é salvo. E tantas coisas como essa. Eu sou salvo porque antes eu fazia isso, fazia aquilo outro, e eu parei de fazer. Eu sou salvo porque agora eu frequento a igreja. Você não frequenta, você não é. Eu sou dizimista, você não é. Então, ao mesmo tempo que diz que é pela graça, um favor não merecido, eles querem mostrar que eles merecem porque fazem alguma coisa, e que nós não merecemos porque não fazemos, ou aqueles que não fazem não merecem. Como que é um favor não merecido, mas eu tenho que fazer alguma coisa para merecer esse favor? Diga-se de passagem, eu já falei também várias vezes que ninguém aceita Jesus. Isso é uma invenção gospel, tem 100 e poucos anos, entende? Jesus falou claramente: as minhas ovelhas o meu Pai me dá. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. Se o Pai me deu, ninguém as arrebata das minhas mãos. Em João 15:16 está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, mas antes eu que vos escolhi a vós outros. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Entende, querido? Preste atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou falando que ninguém tem que viver na prática do pecado. Olha, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu já sou salvo, por isso que eu vou parar com os pecados, com as práticas que não agradam a Deus. Não é eu parar para eu ser salvo. E se eu não parar, eu não sou salvo, que isso é hipocrisia. Eu já falei 1 milhão de vezes. 1 João capítulo 1, verso 8, 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O 10 vai dizer: se dissermos que nós não temos pecados, fazemos Deus mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Romanos 3, de 10 a 18, vai dizer claro: não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que faça a vontade de Deus. Todos, um a um, se extraviaram e fazem o que é mal aos seus olhos, nenhum sequer. Outra coisa que eu sempre digo, Jeremias 13, 23, um dia que o etíope mudar a cor da pele e o leopardo as manchas do corpo, nós vamos conseguir parar de ser maus, que a gente foi acostumado a fazer só o mal. Então não é por obra. Eu vou colocar só alguns textos, mas a Bíblia está recheado deles. 1 Timóteo 4:10, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é Salvador de todos os homens. Todos, preste atenção na palavra todos, especialmente dos fiéis. Os que são fiéis vão ser salvos de uma maneira especial. Em Tito 2:11, vai dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça, o favor não merecido, se manifestou salvadora a todos os homens. Eu já disse 1 milhão de vezes, gente, já tem gente no inferno e mais gente vai para lá. Mas não é por causa de pecado, senão com esses textos que eu estou te falando, ninguém seria salvo. Bate no peito e fala que você não tem pecado, que hoje você não cometeu pecado nenhum, que você não está na prática de pecado. Sabe o problema do evangelho? Pecado é só pecado de efeito moral e sexual. Se ele não estiver cometendo pecados de efeito moral ou efeito sexual, ele realmente acha que não está pecando. Dá uma conferida, Romanos 11:6 vai dizer o seguinte:
Se é pela graça, não é por obras, senão do contrário, já não é graça. Se é por obra e não pela graça, então não é graça. Eu vou ser salvo pela obra, entende? Ainda Romanos 3:24 diz o seguinte, que a gente foi justificado gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo, gratuitamente, por favor não merecido. Eu não tenho que fazer nada para merecer a salvação. Efésios 2:8-9 é famoso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Eu aceitei, você não aceitou. Eu parei com isso, você não parou. Eu não estou na prática disso, você está. Então eu mereço e você não merece. Está vendo que é hipócrita e enganosa? Tá? Fechando, Tito capítulo 3, verso 4 e 5 vai dizer assim, que quando se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não só com aqueles que pararam de pecar, não só com aqueles que aceitaram Jesus, que pararam com umas práticas e começaram com outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, o nosso Salvador, para com todos, aí ele completa no verso 5, sabe? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Não tem nada que eu venha fazer que vai fazer com que eu mereça a salvação, e não tem nada que eu venha fazer que vai fazer com que eu perca a salvação. A obra de Cristo resolveu tudo, tá? Não estou dizendo para viver na prática do pecado, e nem que não vai torcer todo mundo salvo, não é isso. O erro é o cara achar que ele prega sobre a graça, ensina sobre a graça, mas eu sou salvo porque eu pratico isso, eu pratico aquilo, e quem não pratica o que eu não pratico, não vai ser salvo. Se é por causa de praticar e deixar de praticar alguma coisa ou outra, não é graça, é por mérito. Já que você está fazendo por merecer, porque você aceitou Jesus, você parou com isso, você parou com aquilo. Se o outro não fez por merecer, ele não merece. Aí já não é graça, não é favor merecido, é por mérito. Aí a sua salvação é uma recompensa por causa das suas obras. Não, nós não somos recompensados por nossas obras, é graça de Deus, entendeu?